Olá, no vídeo de hoje eu gostaria de trazer 4 questões que lhe ajudará a discernir se você está frequentando uma igreja que está no caminho errado. Pois é, a gente sabe que no Brasil hoje a gente tem uma grande quantidade de igrejas, todavia nem sempre todas aquelas que usam a nomenclatura igreja, ou nem todas aquelas que se dizem igrejas de fato são igrejas bíblicas. E sem que a gente se dê conta, às vezes a gente acaba comprando gato por lebre, porque frequenta um lugar e pensa que aquele lugar está efetivamente glorificando a Cristo e não está. Então eu queria, de forma sucinta e objetiva, trazer 4 dicas, 4 questões que vão lhe ajudar a entender se a igreja que você está indo é uma igreja que está no caminho correto ou não. A primeira dica que eu queria trazer a você é que uma igreja que não está no caminho correto é uma igreja cuja palavra de Deus não está no centro, não há centralidade das Escrituras. Na verdade, esse tipo de igreja é um tipo de igreja que até usa a Bíblia, lê um texto, o pastor lê um texto, lê um versículo ou lê um capítulo, mas prega uma coisa completamente diferente do que aquilo que o texto está dizendo. Na verdade, essas igrejas fundamentam muito mais as suas práticas doutrinárias nos achismos dos pastores, nas suas compreensões individuais quanto ao que fazer e não fazer, e não efetivamente nas Escrituras. Então, portanto, a primeira questão é que se a igreja que você está indo, e você precisa observar isso, se ela está fundamentada ou não nas Escrituras. Se a palavra de Deus não é única e exclusiva regra de fé, é possível que você esteja andando num caminho absolutamente equivocado. Segundo lugar, a segunda questão que mostra que você está numa igreja cujo caminho está errado. É a igreja que o foco não está na glória de Deus, mas está efetivamente no homem. O culto é para o homem, o culto não é para Deus. Os louvores, eles são antropocêntricos, eles são em si mesmados, as canções são conjugadas ou na primeira pessoa do singular ou na primeira pessoa do plural, o foco está na bênção, o foco está na prosperidade, o foco está no decreto de impor a Deus a sua vontade, a fim de que você possa ser enriquecido, prosperar, frutificar, e a confissão positiva, portanto, é a marca e característica desse tipo de igreja. Terceiro lugar, ou terceira questão que aponta para uma igreja, ou para que a igreja que talvez você esteja frequentando não seja uma igreja bíblica e esteja no caminho errado. É uma igreja que fala o tempo todo em dinheiro. É isso mesmo, né? Você vai perceber que existem igrejas que tudo está relacionado ao dinheiro. As indulgências, elas são vendidas, de certa forma, não de modo escancarado, mas elas não deixam de ser vendidas, né? Você vai ver que os votos são feitos, as promessas são feitas, tudo mediante a uma oferta que você estabelece, que você traz diante do Senhor e que você coloca diante de Deus e que, portanto, abre precedente para que Deus então possa te abençoar. Igrejas assim são igrejas que a pregação, ela vai falar em dinheiro, a música, ela é interrompida para se falar em dinheiro, os avisos tratam de dinheiro, tudo está relacionado ao dinheiro. É uma igreja que se diz cristã, que diz que ama a Cristo, mas no fundo, é uma igreja que ama Mamon. É uma igreja cujo Deus é o dinheiro e, portanto, acaba pregando pressupostos absolutamente equivocados. Quarto lugar, ou quarta dica, ou quarta questão que você deve observar na igreja, se a igreja que você está frequentando é bíblica ou ela está caminhando por um caminho absolutamente equivocado. Essa igreja é dirigida por coronéis da fé. Isso mesmo, há pessoas hoje em dia que são verdadeiros monarcas da igreja, né? A sua vontade prevalece. Se você não concorda com o ensino, com a doutrina trazida pelo bispo, pelo apóstolo, pelo pastor ou pelo semideus, seja lá o que for, você está tocando no ungido do Senhor e lá vem maldição. Então, são igrejas despóticas, ditatoriais, onde não há centralidade das Escrituras, onde o foco está no dinheiro, onde efetivamente o objetivo não é a glória de Deus, mas a satisfação do homem, e não somente isso, é uma igreja monárquica, cujo governo está sobre um homem, um eleito, um especialista,
especial, um diferenciado, que acaba tomando para si um papel que não lhes cabe. É quase que uma autoridade suprema sobre tudo e sobre todos, e passa essa ideia de que é de fato uma pessoa especial. Em quinto e último lugar, ou quinta questão que eu gostaria de tratar, que aponta para você, se você está indo numa igreja bíblica ou uma igreja que está no caminho da mentira ou numa igreja que está no caminho equivocado. É aquela igreja efetivamente cujo foco, cujo objetivo está em enaltecer as suas próprias estruturas em detrimento das outras. Deixa eu explicar isso de uma forma melhor. É aquele tipo de igreja que todas as outras são erradas, são frias, são gélidas, são opacas, e essa igreja possui autoridade, possui poder, revelação dada por Deus ao apóstolo, ao bispo, ou seja lá o que for, e o que ele sabe, o que ele entende hoje é muito mais do que os que nos antecederam do passado, pelo fato de que ele é uma pessoa especial e, portanto, ele acaba pregando o exclusivismo. Portanto, se você está numa igreja que possui essas características, lamento lhe informar que você está congregando numa igreja cujos caminhos são equivocados. E talvez esse seja o momento de você sair de onde está e procurar uma igreja bíblica onde Cristo efetivamente é exaltado, onde a palavra de Deus é exposta com fidelidade, onde a Bíblia é pregada, onde o Evangelho é anunciado, onde há temor, transparência, onde a graça e a bondade de Deus se faz presente, não fundamentado em pressupostos equivocados, nem tampouco fundamentado das indulgências modernas, muito menos fundamentado em conceitos, ideologias e perspectivas humanistas, onde você não encontra efetivamente a palavra de Deus sendo exposta com fidelidade. Então, portanto, esteja atento. Talvez esse seja o momento mesmo de você procurar uma igreja bíblica e cristocêntrica. Que o Senhor o abençoe graciosamente em nome de Jesus.